Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto, e eu inicio aqui mais uma vez a live semanal. Essa live hoje também com um tema bem interessante para muita gente. É uma das queixas muito comuns, ou melhor, dos objetivos muito grandes das pessoas que me procuram. Inclusive, não só pacientes, mas meus seguidores, eu recebo muitas perguntas a esse respeito. Por isso que eu resolvi fazer essa live, para a gente poder esclarecer melhor a todos vocês. Oi, Rose, tudo bem? Aê, Júnior, todos vocês, homens e mulheres, tá? Hoje vai ser para ambos os sexos, né? Porque reclamaram que eu só faço live para mulher. Não tenho culpa, eu tenho a grande parte das minhas seguidoras são mulheres, né? Então eu tenho que direcionar mais ao meu público. Mas hoje eu quero me referir mais às pessoas 50 a mais, sejam homens, sejam mulheres. E o tema da live de hoje, para quem está chegando agora, vai ser mais músculos, mais vidas, estratégia 50 a mais. Porque a gente sabe que para os 50 a mais, ou as pessoas que estão na boa idade, na maturidade, né, que tem mais de 50 anos, ou à beira dos 50 anos, a gente sabe que as coisas se modificam um pouco. O nosso corpo tem várias mudanças ao longo de todos os anos. Mas quando chega à beira dos 50, as mudanças são maiores, né, gente? Cá para nós, quem está nessa idade pode já ter sentido na pele as mudanças que ocorrem nessa fase. Então, eu vou me deter mais a nível da massa muscular. Vou falar mais sobre ela e vou falar sobre as estratégias que a gente práticas, estratégias práticas que a gente pode estar mudando, implementando na nossa rotina para, pelo menos, gente, se não ganha músculo, não pode perder. É ou não é? Então, ó, boa noite a todos vocês que estão chegando. Laércia, Adeilma Fagundes, Ivana. Boa noite a todos vocês. Aí, ó, aí. Marcos Cisaragoca, é isso? Gislaine Pavani, que eu sei bem quem é. Enfim, gente, todos vocês, a Rose eu já falei com ela, Laércia. E eu quero que vocês se sintem super à vontade para poder questionar, tirar suas dúvidas a respeito disso. Eu falo que o paciente entra aqui com o pé, o segundo ele já está falando, doutor, eu quero ganhar músculo e perder gordura. Isso é a solicitação de 99% das pessoas que eu atendo, né? Acha que é fácil? Gente, não é fácil, mas eu digo para vocês que é possível, se você tiver disciplina em primeiro lugar, tá? Tudo na vida é assim, né? Tem um preço. Então, a gente sabe que também tem um preço para isso. E nunca é tarde para a gente ganhar mais força, mais vida e mais músculos. Porque músculo, gente, é sinônimo disso. Músculo é sinônimo de mais força, é sinônimo de mais vitalidade, é sinônimo de mais saúde e é sinônimo de longevidade. Vai viver mais a pessoa que tem mais músculos e ossos. Não tenho dúvida disso, porque a massa muscular, ela está intimamente ligada com a nossa saúde. Não é só estética, não é só para ficar bonitinha, para ficar com os músculos definidos. Não. E uma coisa eu digo para vocês, não tem cirurgia, não tem pílula do milagre que vai fazer você ficar com uma definição muscular bonita, que vai fazer com que você fique com os músculos fortes. Não tem. É treinamento, é alimentação, é rotina, é disciplina que vai fazer você fazer isso. E eu vou falar para vocês dos pilares que a gente tem que organizar e prestar atenção e avaliar para poder, então, chegar nesses músculos mais fortes. Tá? E o que acontece, né, doutora Roseli? Depois dos 40 anos, meu, o que está acontecendo comigo que eu tô me estranhando, eu comecei a ficar flácida, mole. Meu, que raio de coisa é essa? Esse é o processo de envelhecimento. Quando a gente começa a envelhecer, que vai começar aos 30, mas aos cada decanato, né, essa aceleração parece que ela é galopante, ela vai se acelerando realmente.
a gente entra num processo de degeneração, de catabolismo, de quebra. Esse é o processo de envelhecimento, que nós bem sabemos. Quer dizer, a gente não fabrica mais substâncias como nós fabricávamos. A gente não tem mais o turnover de células que estão se renovando nos tecidos do nosso corpo, de células a todo tempo, quando a gente estava na idade mais jovem, de 20, 30 anos. Então, a partir dos 40, começamos a esse processo e ele vai se acentuando a cada ano. Agora, é lógico que, dependendo do seu estilo de vida, você pode ir sabendo agora de tudo que eu vou falar para vocês, a gente pode retardar esse processo. E é isso que nós, profissionais da saúde, estudamos, trabalhamos e orientamos cada vez mais. A nossa população está envelhecendo e a gente precisa saber fazer com que ela saiba envelhecer com saúde. E para ter saúde, você precisa preservar seus músculos, porque o processo ao longo desses anos começa a degenerar, então, os seus músculos também. Eles vão definhando, você vai quebrando esses tecidos para gerar energia. E isso se dá o nome de sarcopenia, que é o enfraquecimento da massa muscular. E quando eu tenho esse enfraquecimento da massa muscular, eu tenho vários sintomas que são decorrentes dele. Então, a gente tem, primeiro, uma redução na taxa metabólica basal. Meu gasto calórico diário fica reduzido, porque músculo, gente, consome energia e te dá energia, tá? Quanto mais músculo eu tenho, eu posso comer mais, até para manter minha massa muscular. É uma exigência do seu músculo, né? Agora, quando eu perco musculatura, a minha necessidade calórica também se reduz. Aí eu engordo mais facilmente, porque meu gasto calórico diário foi reduzido. Um pouco a mais que eu como, eu engordo. Meu, que raio! Por que eu estou engordando? Tá perdendo músculo e tá ganhando gordura. Essa é a troca. Meu, é troca cruel, mas é o que acontece no envelhecimento. Você tem falta de autonomia quando você começa a ter fragilidade na sua musculatura. Você começa a não ter capacidade para subir uma escada, para subir uma rampa, para abaixar, para se levantar. O risco de lesão aumenta, suas fibras musculares ficam mais frágeis, né? O paciente vai pegar a bolsa atrás do carro, ele tem uma lesão. Ele vai agachar para amarrar o sapato, ele se machuca, é a coluna, é a lombar. Por quê? Porque as fibras vão ficando frágeis com o passar do tempo. A gente tem mais doenças inflamatórias, a gente tem mais essas doenças crônicas, que a gente diz inflamatórias crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, para quem tem pouco músculo. E se não bastasse isso, gente, osteoporose, osteopenia, né? A gente começa a ter um enfraquecimento também da nossa massa óssea, porque o músculo é o colchão do nosso osso. É ele que está sustentando ali, ele está sustentando o nosso esqueleto. Então, quem tem muito pouca musculatura ou quem começa a ter muita fragilidade no músculo, às vezes tem até uma quantidade de músculo bom, mas está frágil. Então, você tem mais risco de ter osteoartrite, tem tendinopatite, ter dores articulares, inflamações articulares, massa óssea, osteopenia, osteoporose, doenças inflamatórias, falta de autonomia, ganho de gordura corporal. Olha quanta coisa você pode ter quando você começa a perder a massa muscular. E você perde a força, né? Isso é horrível. A gente se sente fraco, dá fraqueza quem tem pouca massa muscular. Quando nós tivemos a pandemia, quem pegou o Covid sabe o que eu estou falando, essa perda rápida de peso por uma virose pode dar esse tipo de problema, perda de massa muscular, né? E outra coisa, gente, vou chamar atenção para você que está usando Monjaro, para você que está usando Ozempic, Victoza ou algum outro similar de análogos de GLP-1, que a gente chama, que tem um emagrecimento rápido sem acompanhamento profissional. Há uma grande perda de massa muscular. Então, essas pessoas vão ficar escravas da medicação ou então vão reganhar o peso de uma maneira muito rápida. Isso é algo que a gente tem visto como um efeito adverso do uso dessas medicações sem um acompanhamento, tá?
Quem faz cirurgia bariátrica é outro paciente que é muito mais vulnerável a perder massa muscular. Né? Então, esses são pacientes mais vulneráveis a reduzir essa massa muscular, e eu falei tudo isso que acomete. Agora, lógico que você que tem uma má alimentação, que não come as proteínas em quantidades adequadas, né? Que vive de lanchinho, que vive de salgadinho, que vive de tranqueirinha ou de excesso de carboidrato, e aí não cabe, não entra no lugar para proteína, vai ser a pessoa que também vai ter uma perda muscular maior. Aquela pessoa que tem privação de sono é outra pessoa que vai perder mais massa muscular do que o normal dentro do processo do envelhecimento, porque o sono é reparador. Durante o sono, a gente libera GH, que é o hormônio de crescimento. Então, você não ganha músculo durante o exercício, você ganha após o exercício. O estímulo do emitório, o estímulo da ressíntese, do reparo muscular é pós-treino. Então, se você é aquela pessoa que não dorme direito, você saiba que também não vai ter esse privilégio de manter sua massa muscular ou mesmo aumentar, que dirá aumentar a massa muscular. Então, sono, alimentação, restrições muito grandes na sua dieta. Outra coisa que a gente pode falar para mim, alterações hormonais. Por isso que a mulher na menopausa é uma mulher e o homem na andropausa vai perder mais massa magra. E a gente sabendo disso, é a estratégia que eu vou dar para vocês saberem que isso ocorre. Então, vamos ver o que eu faço, né? Enfim, gente. Então, e o sedentarismo, né? Logicamente, pessoas que não se exercitam. Aí não adianta comer só proteína, porque realmente, se não houver o estímulo da força, você não vai preservar a sua massa muscular. Isso é fato. Então, a gente tem que combinar estratégias para poder ajudar você a preservar seu músculo, né? E ganhar músculo, que é isso que eu quero, que é isso sim, né? Boa noite. Deixa eu ver se tem já perguntas aqui. Boa noite, Maria, Maurício, Regiane, Silvia. Boa noite. E a Hércia, é isso? Demais, doutora. Oh, que bom. Nananana. É verdade, Roseli. Ó, que a Erça fala assim, chegando aos 50, sem nunca ter frequentado uma academia. Aliás, sempre tive preguiça de praticar exercício. Só agora que me dei conta que meu corpo não tem mais os benefícios dos 20 anos atrás. Olha lá, me arrepia você escutar isso. Infelizmente, né, anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento para poder... e tantas pessoas não tinham também um profissional que pudesse seguir as redes sociais para saber o quanto é importante a prática regular de exercício, que não é frescura, né? Que não tem nenhuma cápsula que vai te dar o que o exercício dá. Né? Isso sem dúvida nenhuma, de extrema importância. Não é se tem o tempo fazer o exercício, é fazer o exercício e ponto, é necessidade. Igual você tomar banho. Eu falo para o meu paciente aqui, né? Alguma delas que estão me vendo sabe que eu falo isso. Você tem tempo para tomar banho? Você tem tempo para escovar dente? Você tem tempo para fazer exercício, né? E não adianta querer só fazer a caminhada, não adianta só querer fazer um pilates. É bom, tira do sedentarismo, mas para ganho de massa eu preciso fazer exercícios resistidos, exercício de força. Musculação é insubstituível. É o melhor exercício para ganho de massa muscular. Olha lá, a Alessia falou, e agora comecei a caminhar quase que diariamente. Isso pode ser o seu start. Eu vou começar a melhorar o condicionamento físico, doutora. Sair do sedentarismo para começar a caminhar. Eu, às vezes, faço isso com o meu paciente. Primeira etapa, vai para a caminhada, vai para o pilates, né? Vai fazer alongamento, porque a gente precisa alongar para as fibras musculares crescer. Ótimo, vai fortalecer um pouquinho esses músculos de base, mas num segundo momento cai na musculação. Não tem como ficar sem, tá? A Maria fala, boa noite, doutor, estou no climatério, 50 anos, faço musculação todos os dias. Qual o melhor horário para tomar cálcio? Opa, aí vai, cálcio, gente, mineral. Cálcio está sempre consumido, cálcio não é um mineral que a gente consome através de alimento, então cálcio tem que ser consumido com alimento. Sempre pensem dessa maneira, tá?
E nunca perto de alimentos ricos em ferro, que senão você atrapalha a absorção. Então, alimentos que não tenham ferro ali naquela refeição é o melhor. É possível ganhar massa muscular? Com certeza, Nazaré, essa é a live. Havia muito preconceito, eu sempre quis fazer hoje, até hoje, é isso mesmo. Antigamente, exercício era só para mulher. Então, vamos falar, gente, os pilares para o ganho de massa, tá? Na maturidade, na boa idade. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre, lógico, o treinamento tem que ser adaptado, que eu já comecei a falar aí para vocês. Treinamento de força, treinamento resistido. Olha aqui, se eu tenho condições de levantar esse copo, as células musculares que eu tenho aqui no meu braço, eu sou capaz de levantar esse peso do meu copo aqui que está cheio de água, né? 20 vezes com o número de células que eu tenho, esquece, eu posso fortalecer o meu músculo, manter ele forte, mas ele não vai crescer. Ele só vai aumentar, replicar o número de células se eu quiser levantar, por exemplo, tá? Uma pedra dessa, que tem 3 vezes mais o peso desse copo, né? Por 20 vezes. Aí pode ser que eu não tenha condições de fazer isso com o número de células que eu tenho. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente quer ganhar massa magra, você tem que trabalhar com uma intensidade de esforço maior, mas sempre tem que chegar no seu limite. Se você não consegue aumentar peso, aumente frequências. Isso é importante. Faça 4 vezes uma série de 20 repetições, né? Se eu não consigo aumentar os pesos. Gente, eu sou nutricionista, muito embora tenha muito conhecimento sobre treino, porque a minha vida inteira eu treinei. E eu mesmo faço minha ficha de treino de tantas pessoas que eu já tive já vários professores maravilhosos, enfim, trabalho com vários personagens, então eu sei as minhas limitações, eu sei o quanto fazer, mas você tem que ter sempre uma pessoa para ser assistida, né? Então vai mudando o treinamento. Ora a gente faz um treino de hipertrofia, ora a gente faz um treino de resistência, a gente tem que ter 3 tipos de fibras musculares, a vermelha, a branca e a intermediária. Então assim, ora eu vou fazer um treino com uma intensidade alta e pouca repetição, ora eu vou fazer um treino com menos intensidade, mas com mais repetições. Então eu não estou aqui para passar a ficha de treino, mas a gente tem que fazer toda hora um treino diferente para o meu corpo não se adaptar. Então é 3, 4 semanas com treino, vai para um outro treino, depois mais 4 semanas. E assim vocês vão evoluindo. Tem que ter todo um planejamento adaptado para a sua necessidade, né? Então, repito, tem que ter postura, tem que ter respiração, tem que contrair abdômen, né? Saber que tudo está trabalhando ali, inclusive seu cérebro. Então, é importante fazer um exercício bem feito. Sem um exercício bem feito de musculação, vocês podem, inclusive, se lesionar, né? E a gente tem que fazer sempre esses treinos, né, intervalados, fazer séries diferentes e tudo mais. Elizabeth, eu vou falar do Whey Protein, obviamente, né? Com certeza eu vou falar sobre ele. Bom, e aí, gente, fora essa questão, quantas vezes, doutora? Eu faço 2 vezes na semana a musculação. Será que é suficiente para quem tem mais de 50 anos fazer 2 vezes musculação na semana? Não! No mínimo 4 vezes. De 4 a 5 vezes por semana tem que fazer a musculação. Divide esses músculos aí, vamos começar a trabalhar com mais intensidade. É o que eu falei, gente. Não é fácil, mas é possível. E nada de fazer corpo mole, né? Você pode fazer uns 40, 45 minutos de treino de musculação, mas eu tenho que estar lá. Porque se você não tiver a frequência de exigência aí para esse músculo, não vai crescer, não vai manter. Né? É a assiduidade, é a frequência que eu quero treinar. Imagine treinar um bíceps hoje e só treinar ele daqui 7 dias. Esquece, não vai preservar essa massa muscular.
Não dá, são 4 a 5 vezes por semana, tá? Eu tô falando do que seria melhor, é isso, vou dar o ideal. Aí vocês vão fazer, e a progressão, lógico, gradual, para não se lesionar. Aí, agachamento, remada, supino, prancha, tudo isso tem que fazer. Daí o seu personal vai falar. Eu não vou sou a melhor pessoa a falar sobre treinamento, eu estou dando alguns toques para vocês, que esse eu já sei. Agora vamos falar, logicamente, que eu preciso ter uma modulação hormonal. Se eu estou na menopausa, as mulheres que podem fazer reposição hormonal, os homens também são mais privilegiados. Aquelas minoria que não pode, tem uma desvantagem, né? Logicamente. Porque quando eu faço reposição, eu estou repondo aí testosterona, eu estou pondo estrógeno, eu estou pondo progesterona para dormir melhor. Então, isso vai me dar uma condição de melhor energia, de mais facilidade para ganho de massa, porque a gente precisa, né? A testosterona dá uma condição melhor de energia, de força para a gente. Muito embora mulheres precisam de menos do que o homem, mas é o diferencial. Ó, lógico, mulher que tá com a testo lá no pé, estrogênio baixo, né, não faz reposição ou não tá modulando essa reposição hormonal adequadamente, são as mulheres que mais vão ter prejuízo na massa muscular. Com certeza, porque você tem outros sintomas que são decorrentes. Fraqueza, insônia, indisposição, a parte emocional. E isso vai fazer você fazer um treino bem feito? Não, você não vai desempenhar bem um treino com hormônios lá no pé, né? Com falta de hormônios. Então, tanto homem quanto mulher, o ideal é sempre fazer uma modulação hormonal, né? Se não com hormônios, tem fitoterápicos. E se não pode fazer com hormônios e nem fitoterápicos, aí você tem que ajudar mais ainda a alimentação, né? Então, a alimentação é fundamental. Mas antes de falar do alimento, gente, eu quero falar que eu preciso também corrigir dessas pessoas todo o sistema digestivo. Porque se eu não tenho a garantia daquilo que ela comer, ela vai conseguir digerir para poder aproveitar aquele alimento, não vai adiantar de nada. Então, se é aquela pessoa que tem desbiose intestinal, tem gastrite, tá com má digestão, tem refluxo, aí o que adianta eu falar para ela, você vai ter que comer proteína, mas essa pessoa não digere proteína. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é melhorar o trato digestório, é dar tolerância, né, digestiva para ela, melhorar essa sua saúde intestinal. Não tenha dúvidas, gente. Desbiose intestinal não vai deixar você ganhar massa muscular. Não vai. Né? Se você tem uma hipocloridria, como é que eu posso falar para você comer proteína com pouca produção de suco gástrico? Não tem boa digestão proteica. O que vai adiantar? Tem falta de B12, de ferro, de cálcio. Meu, esquece. Não vai. Deficiências nutricionais não são adequadas para quem está falando em saúde muscular. A gente não precisa só de proteína, como vocês vão ver. Então, eu preciso corrigir deficiências nutricionais, preciso melhorar toda a parte digestiva do paciente, preciso ver como está a modulação hormonal nele, se está adequada, preciso dar sono, qualidade de sono para ele. Ai, doutora, eu estou na menopausa, ou mesmo ansiedade, estou com sono, dormindo 3, 4 horas. Aí é o tal negócio, né? Tem gente que dorme 3, 4 horas e fica beleza o dia seguinte. Tem outras que sentem uma baita falta e acorda parecendo que nem dormiu. Cortisol aumenta. Aí tô vendo lá o cortisol alto. Não tá tendo sono, não vai ganhar músculo, tá? Esquece, é outra coisa. Além do que, cortisol alto consome osso também, tá? Vai fazer desmineralização óssea. Então, isso acontece muito para quem não tem um sono reparador. Então, para ganho de massa muscular, eu tenho que corrigir hormônios, corrigir cortisol, corrigir também. Pensa que é tão fácil quanto vocês estão pensando? Não é assim não, viu? Corrigir o sono. Então, vamos dar um magnésio à noite, vamos dar melatonina, vamos dar um B6, vamos fazer um chá de camomila, de melissa. Então, vocês estão vendo que assim, para cada paciente, eu tenho que montar as estratégias que ele precisa. Às vezes o sono não, mas a digestão sim. E aí, então, eu vou ter que estar corrigindo tudo isso que eu estou falando. O que eu quero deixar bem claro é que não tem receita de bolo, mas tudo isso tem que estar alinhado.
Cada caso é um caso. E eu tenho que investigar tudo isso, eu tenho que ter essa visão. Por isso que falar para um personal, falar assim, eu quero ganhar massa muscular, e o personal não vai estar avaliando nada disso que eu estou falando para vocês, porque nem estudou para tudo isso. Então ele só vai fazer o quê? Um treino cada vez com um peso maior e não vai olhar para tudo isso que eu falei. Se você tem um ferro baixo, como é que você tem uma hemoglobina baixa? Como é que você vai ter força, gente? Não tem como, não basta só dar creatina, não, tá? Então vamos lá, gente, ó. Doutora, outra dúvida, para tomar cálcio, tem que tomar K2? Ai, Maria, essa não é a live de hoje. Boa noite, a ginecologista do SUS me passou o cálcio que tem nos seus, mas não tomei porque a nutricionista disse que tenho que tomar a vitamina D e K2. É muito mais importante a D e K2 às vezes do que cálcio. Precisa analisar se você precisa de cálcio. Maria, obrigado pela atenção. Tarará, tarará. Toda a diferença, viu? Creatina é uma coisa, whey é outra, são completamente diferentes. Agora, no que se refere à alimentação, gente, calma lá, que essa live tá só pela metade. Eu vou falar sobre o whey, vou falar sobre creatina, vou falar sobre Pep Strong, que agora é a onda do mercado, né? Todo mundo tá falando sobre ele, já a live do ano passado eu já falava sobre ele, mas agora deu um boom no Pep Strong. Mas vamos lá, alimentação, gente, precisa ter. Vamos pensar assim, a proteína precisa estar adequada? Sim, porque proteína, ela vai ajudar na construção do músculo. Ela ajuda nas estruturas como um todo. E se você não come proteína adequadamente, não digere essa proteína adequadamente, e não absorve essa proteína, você não vai fazer construção muscular. Ponto. E quanto que eu preciso de proteína ao longo do dia? De 1,5 a 2 gramas por quilo de peso ao dia de proteína. É fácil chegar nesse requerimento? Eu vou fazer uma conta já para vocês e vocês vão entender o quanto vocês vão precisar de proteína e vão ver que grande parte da população não chega a esse requerimento diário. De 1,5, 1,6, 1,7, né? E alguns estudos, principalmente quem está fazendo aí análogos de GLP-1, a gente está vendo está precisando de 2 gramas para poder sustentar essa massa muscular, hein? Então, cuidado, precisa ter proteína de boa qualidade, vamos dizer assim, né? E você precisa digerir elas. Quem são? Proteínas de fontes animais e proteínas vegetais. Animais eu tenho ovos, o peixe, a carne, o frango, ou lácteos para quem pode digerir, que tá aí o queijo, iogurte, leite, eu nem vou falar porque eu nem considero aí o leite aí como um alimento proteico, porque grande parte das pessoas tem mais problema com leite de vaca. Aí as proteínas vegetais eu tenho principalmente nos grãos, nas leguminosas, no feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Tem um pouco nas sementes? Tem, mas vamos considerar mais aí esses proteína vegetal que estejam nesses alimentos uma concentração maior, tá? Tofu também é uma boa fonte proteica. A gente precisa distribuir essas proteínas ao longo do dia. Não adianta pegar e consumir isso tudo de uma vez, que você não tem capacidade digestiva, tá? Preciso tomar muita água. A hidratação é fundamental, até porque quanto mais proteína, mais água eu preciso ter, tá? Isso é importante. E também calorias adequadas. Então, miséria calórica, essas dietas de muito baixa caloria, de 500, 600, 800 calorias, a gente vê aí umas dietas, umas pessoas que fazem umas restrições tão descabível, é pessoa que vai perder massa magra. E perdeu massa magra, perdeu água. Aí vai na balança, fica feliz da vida e só está perdendo água e músculo. Você acha, quando eu faço a bioimpedância e já falo para o paciente, ó, perdeu de forma errada, porque tem que perder gordura, não é músculo e água. Quando faz essas dietas miseráveis de caloria, acaba perdendo músculo e água e não gordura, tá? Então, ó, gente, proteína. Se eu não como, eu não vou fabricar. Então, eu preciso de uma proteína de boa qualidade, com os aminoácidos essenciais, que são esses aminoácidos que vão estar construindo proteína muscular. Então, eu como proteína, eu degrado a proteína através do processo de digestão, eu absorvo na forma de aminoácidos e eu vou construir, né, pelos estímulos que eu tenho, esses aminoácidos em proteínas, né, musculares, certo? Olha só,
Agora, além de energia, então calorias adequadas, eu preciso também consumir uma quantidade de carboidrato adequada. Hoje a gente faz mais os cardápios com uma quantidade menor de carboidratos. A gente fala low carb. Então, a dieta low carb cabe também para quem quer ganhar massa muscular. Mas a dieta cetogênica, se caso for uma estratégia utilizada, ela tem que ser por um tempo. Porque se eu dou muita restrição de carboidratos, eu vou acabar, às vezes, e faço uma alta intensidade de esforço, eu posso correr o risco de perder massa muscular. Né? Então, é o músculo que degrada para se transformar em energia, porque eu não estou consumindo carboidrato em quantidades adequadas. Então, cuidado com dietas muito restritivas de carboidratos quando você está querendo ganhar massa muscular. A gente pode fazer uma low carb, pode fazer inclusive o jejum intermitente, desde que na janela de alimentação você consuma a quantidade de carboidratos de uma forma adequada. Vai fazer o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, sim. Não é para comer carboidrato ruim, refinado, de alto índice glicêmico, mas é para comer raízes, tubérculos, inhame, abóbora, mandioca, batata doce, arroz integral, aveia, quinoa, frutas, que são boas fontes de carboidratos, tá? Nada de farináceo, nada de doce, nada de mel, nada de doce de leite, nada dessas coisas, gente. Não é isso que eu coloco para quem está querendo ganhar massa muscular, tá? É uma dieta low carb, é um jejum intermitente, é uma dieta do Mediterrâneo com uma caloria calculada, com 1,5 a 2 gramas de proteína, com uma quantidade de carboidrato satisfatória ali para aquele paciente, adequado ao peso dele também. Isso é importante para não degradar a sua proteína. E além disso, corrigir os micronutrientes. Vitamina D tem que estar adequado, o magnésio tem que estar adequado, o zinco, o cálcio, são todos minerais e micronutrientes, né, vitaminas, que são importantes também para a formação da massa muscular. Então eu preciso também saber se está tudo isso adequado, a vitamina B12, o complexo B de uma forma geral, né, isso tudo tem que estar alinhado. Tá? Então, é importante a gente verificar tudo isso. Agora, vamos entender o que seria de 1,5 a 2 gramas de proteína ao dia, tá? Porque eu sei que tem muita pergunta aqui embaixo e eu quero que vocês anotem isso que eu vou falar. Eu já estou fazendo reposição hormonal na faculdade e tomo o alendronato. Ok. Bom, então, excelente, né? Silvia Lima. Doutora Roseli, a minha altura é 1,58 m por 59, me indica a vitamina. Ah, não dá. Com tudo que eu tô falando, Silvia, não é por aí. Eu não consigo te indicar uma vitamina por peso e altura, né? Não dá. Com tudo que eu tô falando. Olha o que eu tenho que olhar para o paciente para poder fazer uma prescrição. É muita coisa, né? Vanessa, boa noite, doutora. A creatina pode tomar com pancreatite, mioma? Eu vou falar da creatina. Pode sim, não tem problema não. Verdade. Aí, tarará. Como saber se não estou ingerindo bem proteína? Agora vai lá, Vanessa, é a sua hora, hein? E a hora de muita gente que quer saber o que é 1,5 a 2 gramas de proteína. Bom, vamos supor que eu tenho 60 quilos, tá? Então, 60 quilos para fazer uma conta fácil. Se eu preciso de 1,5 a 2, 60 quilos para 1,5, multiplica 60, o seu peso vezes 1,5. Se a gente multiplicar 60 vezes 1,5, você vai ter aí 90 gramas de proteína ao dia que você precisa. Se eu falar até 2 gramas, vai ser 120. Então, eu preciso de 90 a 120 gramas de proteína ao dia. Esse é o mínimo e o máximo, ok? Bacana. Então, vamos compor um cardápio com alimentos de fonte proteica que cheguem a esse requerimento? Vamos. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que no café da manhã você coma 2 ovos. Então, 2 ovos vão dar em torno de 15 gramas de proteína. Vai somando aí. Aí você vai chegar no almoço e vai comer um filé de frango, uma carne, um filé de carne, umas 120 gramas. Ou um filé de peixe. Uma desses 3 aqui, 100, 120 gramas, vai dar em torno de 25 a 30 gramas de proteína.
Então, veja, gramatura não é a grama... Por exemplo, eu vou falar 100 gramas de filé de frango, não é porque eu tenho 100 gramas de filé de frango que eu vou ter 100 gramas de proteína. Não! E dentro da composição de 100 gramas de filé de frango, eu tenho 25 a 30 gramas de proteína, porque ele tem outros nutrientes que estão aí nas 100 gramas, tá? Que não é só proteína. Ok. Então, vamos pôr que almoço e jantar você consuma um filé de 100, 120 gramas. Vai dar o quê? 60 gramas. Mais 15 que você consumiu lá dos 2 ovos, vai ter 75 gramas. Eu não cheguei ainda no 90. É sinal que no lanche da tarde eu preciso chegar a ter pelo menos aí 15 gramas de proteína. Pode ser um iogurte. O iogurte, por exemplo, para quem pode tomar, a gente tem esses iogurtes um pouco mais proteicos. A gente tem iogurte de 15 gramas, né? Pode ser isso. O normal tem de 8 a 10, mas já ficaria já próximo. Ou então eu vou tomar um colágeno proteico, ou então eu posso tomar uma dose de whey, meia dose tem 15, uma dose tem 30, eu já chegaria no requerimento. Então veja, se eu não comer proteína no café da manhã, proteína no almoço, proteína à tarde, proteína no jantar, eu não vou bater o requerimento proteico que eu preciso para manter e ganhar massa muscular. Esquece. Então, ó, primeiro tem que ter o estímulo da força. Depois eu tenho que alinhar tudo isso, micronutriente, hormônio, carboidrato, e depois eu tenho que bater o requerimento proteico, né? Então isso é importante, gente. E como às vezes você não consegue comer à tarde, que eu acho mais difícil é isso, a pessoa não quer levar ovo, atum, frango para comer à tarde, né? Aí então o colágeno proteico, o whey protein pode ser um recurso muito bom. As proteínas em pó, para você bater requerimento proteico, tá? Então isso pode ajudar você. Agora, se você é aquela pessoa que come um lanchinho com uma fatia de mussarela à noite e ainda quer ganhar uma frutinha e quer ganhar massa magra, só come a proteína no almoço e um queijinho lá no café da manhã, esquece. Você não vai ganhar massa muscular com essa quantidade proteica. Não dá, gente. Por isso que eu tô falando. Vai fazer uma sopa à noite, tem que ter 100 gramas de proteína. Tem que ter, né? Então, ó, olha só, o tofu que eu falei para vocês, 100 gramas dele tem 8 gramas de proteína. Então, olha, eu preciso estar comendo quanto para bater isso aí? Eu preciso comer umas 3 fatias para comer 8, 16, 24, para dar 25 gramas de proteína, que é meio scoop de whey. Se eu for comer o feijão, por exemplo, a lentilha, a média deles é de 8 a 10 gramas de proteína, 100 gramas do grão. Então, posso crescer aí a proteína? Pode aumentar? Pode, mas vocês estão vendo que eu não consigo comer mais de 100 gramas, né, de proteína vegetal. Então, eu tenho que ajudar, a menos que eu faça uma sopa, um creme, ponho tofu, vou usar castanhas, sementes, tudo isso para quem é vegano e vegetariano. Né? Então aí é outro problema, por isso que eu tenho que ajustar a proteína também. E tem hoje as proteínas veganas em pó, que eu posso também ajudar os pacientes para chegar no requerimento. Então eu queria deixar isso muito claro, porque assim, é o maior problema que eu tenho aqui, é quando o paciente chega, eu faço anamnese alimentar, eu vejo que nunca ele bate o requerimento proteico. Então, assim, preciso ter proteína. Ainda mais mulher. Homem ainda come mais proteína, mas mulher subestima muito a quantidade de proteína. Muito. Às vezes até pela falta da digestão. Hoje mesmo atendi uma paciente de manhã que veio com uma gastrite. Ela falou, doutora, eu não estou conseguindo comer proteína, porque eu fico empachada. É pessoa que está com hipocloridria também. Está com falta de suco gástrico. Daí tem esse mal-estar quando come e acaba não comendo. Por isso que o recurso de proteína em pó é muito bom. Agora, ó, olha só, queijo, gente. 100 gramas de queijo, que dão em torno de 3 fatias grossas, porque cada porção de queijo são 30 gramas. Dá em torno de 10 gramas. 100 gramas, 3 fatias, é pouco. Tá vendo? E qual proteína com pangastrite? Vanessa, proteína de fácil digestibilidade. O peixe, o frango, os ovos. Se você for comer carne vermelha, é carne moída, né? Porque já está aí, ela já está triturada. E outra coisa, mastigue bem, coma devagar.
Proteína requer mastigação. Não tem como. Não tem como. E aí, se for o caso, a gente entra com enzimas digestivas. É isso que eu faço na pangastrite, tá? Ou gastrite de uma forma geral. Doutora, não como carne, presunto, linguiça. Ótimo! E nem é para comer. Não precisa comer. E não é por isso que você não vai bater requerimento proteico. Vai comer proteína, vai chegar no requerimento pelos peixes, pelo frango, pelo tofu, pelas proteínas em pó, né? Pelos ovos. Perdi muito pego por conta da gastrite, perdi massa. Olha lá, perdeu massa por causa da pangastrite, porque começa a comer pouca proteína, né? Tem todo esse contraponto. Qual a diferença do whey para os aminoácidos essenciais que não diferencia bem o leite? Qual a melhor opção? Bom, Gislene, é o seguinte. Whey protein é a proteína do soro do leite. Agora nós vamos falar sobre ele, porque eu sei que todo mundo está interessado aqui nas questões dos suplementos, né? Então vamos lá. Opa, aqui. Então vamos lá. Whey protein é a proteína do soro do leite. Ele é de fácil digestão, a absorção é rápida. A gente tem 3 tipos de whey. O isolado, que isola a proteína, ele é limpo, é só proteína. Tem o hidrolisado, que é mais quebrado ainda, sofreu outra hidrólise, então ele é mais fácil ainda de digerir do que o isolado. E o concentrado, que é uma mistura, que ele é difícil de digestão. Tanto é que ele dá saciedade até por um tempo mais prolongado. Para quem tem problema digestivo, esquece o whey concentrado. Inclusive, ele é mais barato e tem um pouco de carboidrato também. É para você consumir ou whey isolado ou hidrolisado, são os melhores, tá? Para quem já tem problema gástrico. Então, veja. Agora, se você não tem problema gástrico, pode consumir o concentrado. Ok. Whey protein é muito bom para ganho de massa, não tenho dúvida. Ele vai aumentar o fator de crescimento, vai ajudar no ganho de massa e vai ajudar no seu requerimento de bater essa meta de proteína ao dia. Pode ser consumido pós-treino? Pode, maravilhoso. Pode consumir ele de tarde? Pode. Posso consumir ele, fazer um shake à noite porque eu não quero jantar e quero tomar um whey com fruta e bebida vegetal? Pode, não tem problema. Eu faço também muito isso. Tá? Então, whey protein é uma proteína do soro do leite que pode ser utilizada ou para um pós-treino ou então para bater requerimento de proteína ao longo do seu dia. Inclusive dá uma baita saciedade, às vezes eu uso até para poder, no processo de emagrecimento, para evitar a perda de massa e para dar saciedade um pouco antes das refeições ou no final da tarde. É uma estratégia bem válida. Agora, aminoácidos livres é outra coisa, né? Então eu tenho aí os aminoácidos, eu tenho aí um pool de aminoácidos essenciais, eu tenho os 9 aminoácidos, e aí eu tenho todos eles. Hoje eu tenho os aminos da vida, tem Essential, Central Nutrition, que tem esses aminoácidos que são de mais fácil digestibilidade, né? Esses aminoácidos, para quem tem problemas digestivos, são ótimos e o valor calórico dele é muito baixo, bem mais baixo do que o whey protein. Então, se você fica empapuçada quando consome o whey protein, vai para os aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão ter mais facilidade para você digerir e também são ótimos para você não perder massa muscular. São ótimos para bater a meta de proteína. Não tem problema, eles estão já mais partidos, de mais fácil digestibilidade do que o whey protein. E a gente tem os colágenos proteicos, que é o body protein, que também são feitos de aminoácidos, que é outra forma de você colocar proteína e bater o requerimento proteico. E pode também ser consumido de uma maneira pós-treino, ou no meio da tarde, ou batido com a fruta, para chegar no requerimento proteico. Então, se você é vegano, vegetariano, e você não quer consumir nada do soro do leite, você pode ir pelos aminoácidos, pode ir também pelos colágenos proteicos, não tem problema. E isso vai fazer você preservar seu músculo e ganhar músculo, porque isso tudo tem que ser calculado. Cada dose, em cada fornecedor tem um scoop com uma dosagem e você vai saber, eu vou usar 25, 30 gramas uma vez por dia, às vezes eu divido essa dose em 2 vezes por dia, às vezes eu posso usar até 2 doses ao dia, não tem problema, porque eles vão substituir um alimento proteico. E eu posso usar ele na sopa, posso usar ele numa receita de um muffins, posso usar batido com fruta, posso usar batido com bebida vegetal, tem gente que, por exemplo, gosta daquele iogurte natural desnatado, que é baixo em proteína.
coloca meio scoop de colágeno proteico ou de whey protein, aumenta a proteína do iogurte. Pode jogar whey protein, posso jogar colágeno proteico em cima de uma fruta porque não tem onde bater? Pode, não tem problema, desde que você consuma tudo que você está colocando ali. Então, o whey protein, aminoácidos ou colágenos proteicos são excelentes fontes de proteína. Cada caso é um caso e eu vou saber como indicar. Eu estou já mais ou menos já colocando para vocês as indicações. E o novo que a gente tem agora no mercado é o Pepstrong. O Pepstrong foi feito por uma inteligência artificial. Ele é uma proteína da fava, gente, de fava. É um peptídeo que a gente chama, que é a menor partícula de uma proteína, e já está quebrado, e tem uma absorção muito boa, e ele aumenta muito a síntese proteica. Né? Então, ele é excelente. E a quantidade que você usa do Pepstrong é 2,4 gramas ao dia. E ele já dá esse baita efeito para evitar sarcopenia, né? Das pessoas 50 a mais, das pessoas que já têm até mais idade. Então, a gente pode fazer ele manipulado. Excelente Pepstrong. Os estudos demonstram a gente ter vários resultados muito positivos. Sabe aquela pessoa que, não quero tomar 30 gramas, eu fico empachada, não gosto daquele leitoso do whey protein, nem do body protein. Então, 2,4 gramas é mais fácil, às vezes, de você aderir. Né? Então, é fácil. A gente pode fazer sem sabor, pode fazer com saborzinho, né? Você põe com água gelada, ou você põe com uma água de coco, ou põe com uma bebida vegetal. Pepstrong, gente, excelente para ganho de massa muscular numa quantidade menor. Agora, whey protein, proteína, aminoácido, nada tem a ver com creatina. Creatina é um aminoácido que é utilizado para melhorar o desempenho na atividade física, principalmente no exercício de força. Ele segura mais, mantém mais sua massa muscular, justamente também por conta disso, por ser um aminoácido e por melhorar seu desempenho físico, e também está sendo utilizado, e a gente sabe tantos estudos e tanta resultado positivo que a gente tem, tanta comprovação, que ele age muito bem a nível cerebral, para cognição, memória, foco. Então, a creatina hoje é utilizada para tudo isso. Então, é lógico que você, 50 a mais, tem que fazer uso da creatina. 3 a 5 gramas ao dia, depende, cada caso é um caso. Monohidratada, micronizada, pode ser Creapure, Clonapure, que agora tem também, é outra que usa numa dosagem menor, que é 1,8, não é mais de 3 a 5, Clonapure, é uma creatina que tem uma tecnologia diferente. Então, enfim, gente, tem o curco, é uma creatina que é principalmente para quem tem TDAH, déficit de atenção, né? Enfim, é excelente. Clonapure, gente, 1,8 gramas ao dia. E a creatina, que você pode usar, que você encontra de diversas marcas no mercado, você pode usar de 3 a 5 gramas todo dia, treinando ou não, você vai usar. Então, essa é a diferença, completamente diferente. Posso usar o whey creatina? Deve, tá? Deve, tem que ter. Então, além disso, eu tenho que falar que é legal a gente sempre fazer um buster mitocondrial. Muito melhor do que vocês pensarem em termogênico, gente, é pensar em dar nutrientes que vão ajudar a cada célula sua a melhorar a energia mitocondrial. Mitocôndria é uma organela que a gente fala, um órgão que está dentro de todas as células do nosso corpo. E ela gera energia. Então, eu não quero dar termogênico e eu vou explicar para você. Eu não costumo dar termogênico. A menos que a pessoa já venha usando, não quero tirar, daí toma, vai. Mas, se eu ver que não tem nenhuma contraindicação pelas queixas que ela tem. Mas eu prefiro dar coenzima Q10, complexo B, dar um Vinitrox, que aumenta o óxido nítrico, dar um extrato de beterraba, que também é legal, porque ele também dá vasodilatação, melhora a perfusão sanguínea. Pensar num ácido lipóico, numa teacrine, que é legal, que ele tem, às vezes, da cafeína, melhora a energia, mas não tem os efeitos colaterais da cafeína. A cafeína, gente, é um ótimo recurso, mas eu prefiro dar o café. Pronto, não é da cafeína que a pessoa toma e às vezes começa a dar taquicardia.
Então, eu prefiro dar o cafezinho, é melhor. Então, todos esses nutrientes agem melhorando sua energia e não vão te ocasionar problemas como às vezes os termogênicos que possa ter. A L-carnitina também que é bom, BioPQQ, enfim, tudo isso te ajuda também. E eu dou sempre pré-treino. A creatina, eu já falei, glutamina também é um aminoácido muito bom que ajuda na síntese muscular, também pode ser utilizado. Se você faz o uso do whey protein, já vem glutamina, alguns whey proteins, então presta atenção. Aí, se for o caso, às vezes o paciente fala, eu faço 2 horas de treino, vou um, depois um outro. Então, às vezes eu entro com algum tipo de carboidrato, que geralmente a gente usa palatinose, que é um carboidrato que não dá pico glicêmico, nem insulinêmico e te ajuda, é um combustível para você ter mais energia. Mas isso é pontual, se os seus exercícios excederem muito tempo, né? Se você for fazer um exercício de longa duração, então é um recurso também que a gente pode abrir mão, tá? Um carb-up, isso ser necessário. Outra coisa que eu uso bastante é o TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, que é o ácido caprílico, é uma parte do óleo de coco que gera energia de uma maneira fácil. Então, às vezes, ele é um recurso, não só para quem faz jejum intermitente, mas quem gosta de treinar em jejum, tá? Eu deixo ele, às vezes, porque não é um carboidrato, e é uma gordura que tem uma metabolização diferente, ela vai direto para o fígado para agir na forma de energia. Então isso também é bem legal, às vezes colocam no café o TCM, é uma estratégia legal como pré-treino, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então eu utilizo, gente, basicamente isso, lógico que tem outras coisas, mas eu estou falando os mais importantes. Me perguntaram até aqui, é uma pergunta, doutora, o que eu uso no pré-treino? Porque eu não gosto de comer de manhã. Bom, posso ir em jejum? Pode, é uma questão de adaptação. Para quem faz musculação e já está adaptado, bacana. O que é importante é o que você comeu a noite anterior, se você faz de manhã cedo o treino. Que aí você reservou já o glicogênio no teu músculo e você tem energia para gastar durante o teu treino. Então, o que eu faço antes da pessoa treinar? Dou hidrato, dou água com limão, água com vinagre, ou se não tolera, vai ser água mesmo. Aí eu vou fazer um buster mitocondrial, então uma coenzima Q10, um complexo B, uma teacrina, um BioPQQ, enfim, Niagen, que é o B3, que é bem legal para dar energia. Aí eu dou o ômega 3, vitamina D, isso tudo eu vou dar de manhã, L-carnitina, para a pessoa ir treinar. Café com às vezes TCM, ou não, só o café eu posso fazer. Às vezes a gente pode fazer um café com um pouquinho de aminoácidos, ou com whey protein. Não tem problema a gente aquecer o whey protein, nem usar ele em bebida quente, tá? Então, às vezes, se você quiser, você às vezes tem uma disfunção gástrica, não quer tomar o café, né, porque tá com o estômago vazio, pode colocar um pouquinho de aminoácido, um pouquinho de colágeno proteico, aí põe o TCM, mistura no mix, fica legal, um café mais turbinado. Pode ser. Ou então, tem gente que gosta de tomar um super coffee. Ok. Né? Então, pode ser também. E aí você vai treinar. Agora, volta do treino, é obrigatório o consumo da proteína. Né? Não precisa ser imediatamente, mas até uma hora que você acabou de treinar, vamos consumir uma proteína de boa qualidade. Ou você toma um whey protein, ou você toma o colágeno proteico, ou então você vai comer alimentos fontes de proteína, que são os ovos, ou é o tofu, ou é o frango, ou é o atum. Precisa comer proteína, porque senão você fica ainda no processo de catabolismo, porque o treino é catabólico. O treino faz quebra proteica. Então, você, o que é o pulo do gato, a cereja do bolo, gente, é consumir proteína adequadamente pós-treino, para quem quer ganhar massa muscular. Não é para ir sair do treino e ficar, eu tenho que comprar isso, fazer aquilo, ir no mercado, tarará, e não come proteína. Tem muita gente que faz o inverso, come muito pré-treino e não come nada no pós-treino. É exatamente o contrário. Se você quiser comer alguma coisa pré-treino, porque você acha que pode passar mal, vai comer algum alimento fonte de carboidrato. Uma fruta, por exemplo. Você pode fazer uso da fruta, um mamão, uma banana, que demora a ser digerida, né? Então, às vezes eu ponho, se você tem pouco tempo, tem que prestar atenção nisso, né? Então, às vezes, quando você faz ela assada, ou mesmo no micro-ondas, ou grelhadinha, ela vai digerir mais rápido.
tá a banana que eu tô falando. Pode pôr até uma canela, enfim. Põe uma linhaça, põe um TCM para baixar o índice glicêmico, né, dessa fruta, para não chegar, comer, acordar já com o estômago vazio por só um carboidrato. Eu ponho sempre associado com uma gordura. Depois de uma boa hidratação, de um copão de água, né, com limão, faço uso desses suplementos. Aí come essa proteína, esse carboidrato que é via fruta, né? E aí então você pode estar fazendo exercício. Tem muita gente que gosta de comer um biscoito de arroz com uma pasta de castanha, de amendoim. Pode ser também. Eu não gosto muito, gente, de dar isso. Né? Ou então até com óleo de coco, melhor do que essas pastas que demoram para ser digeridas, tá? A menos que seja um cara, um adolescente, mas eu estou falando para os 50 a mais. 50 a mais é uma mão com a linhaça, né? O café com TCM, aí treina. Voltou proteína. Posso consumir um carboidrato depois? Pode, mas tem que ser 25 a 30 gramas de proteína pós-treino e um pouquinho do carboidrato. Pode ser uma outra fruta vermelha, eu não preciso tanto, né? Mas um pouco, às vezes uma água de coco já é o suficiente aí de proteína. Às vezes eu quero comer um pedacinho de mandioca. Tudo depende se você precisa baixar peso ou não, tá? Se você não precisa baixar peso, eu até ponho um carboidrato junto com essa proteína também, né? Numa proporção mais legal. E aí, aqui eu já falei, corrigindo, quem não digere bem o leite, eu prefiro os aminoácidos, tá? Para quem não digere bem o leite. Vi um médico comentar na internet que a caseína pode ser utilizada para evitar a perda de massa muscular. Gente, a caseína, não procede nada disso. É uma proteína de difícil digestibilidade. Quando você não digere uma proteína, ela se torna inflamatória para você, né? Vai aumentar bactérias ruins, vai te ocasionar uma desbiose, estufamento, má digestão. Então esquece isso. Leite de vaca é feito para o bezerro, gente. 90% das pessoas têm problema com relação à caseína. Às vezes tira só lactose e não dá certo. Precisa tirar a caseína, que é a principal proteína do leite. Tá? Então, dar caseína, ainda mais pré-treino, pelo amor de Deus, é uma proteína muito ruim. Não dá para consumir pré-treino, não. Doutora, fale do Body Protein, da Essential. É excelente. Ela é ótima, eu já falei, Body Protein, excelente, Vanessa. Não só da Essential, mas tem Central Nutrition, Vitafor, Pura Vida, True Source, tudo isso tem Body Protein. Estou usando o Whey Protein. Todas essas marcas são ótimas. Tenho muita dificuldade digestiva. Então, por isso mesmo, por isso que eu falei que cada caso é um caso. Então, espero que vocês tenham entendido pré e pós-treino. Agora, é importante você também considerar todo dia, não é só pré e pós-treino, porque o estímulo do exercício físico, ele pode perdurar de 4 até 8 horas. Então, o estímulo que você deu lá de manhã tem que ser consumido fracionadamente, essa proteína. Então, consumiu pós-treino, consumiu no almoço, consumiu à tarde. É interessante, você tem que dar proteína, a gente fala impulsos, fracionada, para você conseguir digerir e aproveitar, e fazendo a ressíntese dessa proteína no músculo. Isso é importante, tá? Então, não esqueçam de tudo isso que eu falei. Eu tenho perguntas aqui que eu acho que eu já... Olha lá. O que comer pela manhã antes de treinar? Não sinto fome, treino às 7h30. Fabiana, eu já falei para você. Leonilde, com quanto tempo ganhamos massa muscular? Minha filha, depende da sua adesão, do teu treino, da adesão na alimentação e tudo isso. Não é simples assim. Mas pelo menos uns 3 meses, você para ver. A Larissa fala, como ganhar músculo usando bloqueador hormonal? É focar no alimento, focar no suplemento, tá? Não tem problema. Suplemento e alimento e esquece a parte hormonal. Aí você tem que ter mais disciplina. Martinez Cidinha, um pré-treino eficaz para foco, força 60 a mais. É o que eu falei para vocês. Eu não gosto da termogênico, porque termogênico ele vai acelerar demais e você vai consumir muito seu combustível de uma vez só e daí fica sem para o resto do treino. Por isso que eu não gosto da termogênico, tá, gente? Fora os efeitos colaterais que podem dar. Gente, eu tenho que parar essa live agora, porque senão eu não vou conseguir gravar. Eu sei que muita gente gosta de assistir depois. Pode tomar suco de beterraba crua? Sim, beterraba, ele é um vasodilatador, pode consumir como pré-treino, pode ser um pré-treino, ou então eu faço encapsulado. Doutor, porque às vezes não dá tempo, isso e aquilo. Doutora, shot, pode usar quem quer ganhar massa?
E problema gastro. Ah, depende do shot, Vanessa. Se for um shot com cúrcuma, gengibre, isso e aquilo, cuidado. Se você tiver na crise da gastrite, cuidado. Aí não vai dar que vai te ferir mais ainda, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Que horas usar os aminoácidos? Geralmente pós-treino ou à tarde pode ser usado. Doutor, eu perdi muita massa muscular devido à gastrite crônica. Pois é, precisa corrigir essa gastrite e começar a se alimentar melhor e se exercitar, né? Treino à noite, o que consumiram antes. Aí você vai fazer um pré-treino de tarde. Pode fazer com proteína e com carboidrato. Posso consumir aí os ovos com fruta? Pode, não tem problema. Ou então, whey protein ou colágeno proteico com fruta. Ou comer, tipo, de repente eu quero comer mandioca com frango. Mas isso tem que ter pelo menos umas 2 horas para você digerir, tá? E aí você treina e quando volta, às vezes eu faço shake com ele. Geralmente, depende da hora se for muito tarde. Olha, bom, gente, do mais, um beijo para vocês, boa noite, espero ter ajudado. O que eu não consegui responder, pode mandar no meu direct, tá? Consultas presenciais e online. Tenho o maior prazer de consultar e ajudar todos vocês. Um beijo grande. Até, gente. Boa noite. Até a próxima.